no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 16. Procure e achem a palavra para nós alimentar a nossa alma na noite deste culto de Santa Ceia do Senhor. Ela é diferente de todas as ceias que nós participamos. Ela é divina. Ela é um memorial, um marco que nós precisamos voltar sempre nele, para não esquecer dos benefícios do Senhor. Vamos à leitura da palavra, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, o que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Podem sentar-se, irmãos. Amados irmãos, nós precisamos nos ater mais e termos uma lembrança mais viva na nossa alma, no nosso coração, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Nesta manhã, eu meditando na palavra, pensando nesse assunto aqui, eu fico a imaginar que alguém pode perguntar para mim: você é discípulo de um Jesus, daquele Jesus que morreu? Quem é discípulo daquele Jesus que morreu? Quem é discípulo? Ou ele pergunta: ou você é discípulo daquele Jesus que ressuscitou? Você é discípulo de Jesus que ressuscitou? Amém? Então, irmãos, há uma impressão hoje clara que muita gente é um discípulo de um Jesus que não ressuscitou, que não trouxe esperança, que não traz paz, que não traz alegria. É um Jesus simplesmente que morreu, que fez milagres, assim como os próprios judeus creem em Jesus como um profeta. Os muçulmanos também creem. Ele foi um profeta bom. Ele pregou, ele curou, ele deu comida fez milagres, muitas coisas maravilhosas, mas morreu. Morreu assim como qualquer um morre. Não, irmãos. O nosso Jesus ressuscitou. E Ele está entre nós. Essa é a nossa esperança. Que esperança teríamos se Jesus não tivesse ressuscitado? Que esperança teriam os nossos mortos se Jesus não fosse a primícia dos que morreram, quem ressuscitaram? Não tínhamos esperança nenhuma. Mas Ele ressuscitou. Faça desse culto de Santa Ceia um culto de ações de graças. Por isso, dizendo: Tu, Senhor, ressuscitaste e estás entre nós, e nós vamos participar com alegria hoje desse memorial sagrado que é a Santa Ceia do Senhor. Então, irmãos, hoje é muito perigoso esse mundo em que nós estamos vivendo. Eu sei, eu acho que foi essa semana que eu falei aqui para os irmãos, ou falei em outro lugar, mas preguei sobre o assunto, que o caminho, irmãos, o Senhor me disse, Jesus não disse: eu fiz um caminho estreito, ou eu fiz uma porta estreita. É o mundo, irmãos, é o pecado, é a maldade que vai fazendo esse caminho se estreitar, de um lado e de outro. Você vai sofrendo os ataques satânicos, e o caminho que vai para o céu nunca poderá ser interrompido. Uma margem do caminho da maldade, do lado da margem da maldade da esquerda ou da direita, nunca vão poder adentrar no caminho.
Esse caminho é santo e passa sempre santos por ele. Só sobem, só vão, só tem mão de ida, só indo, só indo, só indo. Ninguém volta de lá. Não. Se volta, desviou para outro caminho. Mas por esse caminho só tem subida, só tem ida, só tem uma mão. Então, irmãos, nós precisamos, você irmã, você irmão, precisamos precisamos ser discípulos de Jesus ressuscitado. Não é que não queira estar morto. Os crentes hoje vivem tão abatidos, irmãos, tão sem graça, sem alegria. Mas Jesus morreu, ele morreu. Ele morreu. É por isso que você está triste. Mas eu te digo, ele ressuscitou também. Ele está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. O que nós queremos mais, irmãos? Ele deixou tudo preparado. O seu Santo Espírito está entre nós. Nós ouvimos a leitura agora no início do culto. João 14. Não se turbe o vosso coração. Para que ficar? E Jesus ainda estava vivo com os discípulos. Eu vou para lá, mas eu vou voltar buscar vocês. Eu vou voltar. E a impressão que temos, irmãos, eu nunca quero ficar isento, como você fala para os irmãos, dos problemas que os irmãos têm. Eu também posso estar passando. Eu poderei enfrentar amanhã ou depois e ficar assim meio adormecido, ou quem sabe adormecido, pensando que Jesus já não está mais comigo, não crendo mais com verdade verdadeira no meu coração que Ele ressuscitou. Por que isso? O apóstolo Paulo se ocupou nesse capítulo 15 em falar sobre a ressurreição de Jesus com toda a clareza. Com toda a clareza. Falou coisas aqui que outros não falaram. Lá no versículo 4 ele diz que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Capítulo 15, versículo 4 de 1 Coríntios. Versículo 5. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, e depois foi visto, olha só, irmãos, numa única vez, por mais de 500 irmãos, está escrito aqui no versículo 6, em uma só vez, dos quais ainda, ou seja, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Era claro, irmãos. Mas como é que a igreja chegou até aqui, irmãos? Depois de 2000 anos, não tem mais ninguém vivo que viu. Ninguém vem de lá para contar nada para nós que é prova ocular desse fato verídico, claro. Mas, irmãos, entrou em ação um fator muito especial, que se chama fé. Aleluia. Que veio nas asas do Espírito Santo quando o Pentecoste começou. A fé veio junto com o Espírito Santo e avivou aquelas vidas com fogo. Aleluia. É um fogo que continua ardendo, ardendo em toda a terra. Se alguém diz que a igreja está falhando, a igreja verdadeira, irmãos, a igreja corpo de Cristo, ela não falha. Ela pode até tropeçar, pode até ficar meio doente, pode ficar triste e abatida, mas no caminho mesmo ela pede socorro, e o socorro está bem perto de nós, e nós vamos ser socorridos no momento oportuno. Então, querida igreja, santos e santas do Senhor, nós precisamos deixar no nosso coração que ele fique descansado, que Jesus verdadeiramente ressuscitou e está entre nós. Nós vivemos num mundo de encantamentos. Eu estava falando de um lado, de outro do caminho. Nunca teve assim, irmãos, com tanta oferta, com tanta facilidade, com tantas vozes te chamando de um lado ou de outro, com tantas cenas que você pode ver, que podem te encantar. Aquilo que era no cinema antigamente, ficção que você, lá atrás ainda quando era menino, você viu, e aquelas coisas que inventavam, era ficção, umas coisas, agora parece que está acontecendo de verdade no mundo. Aquilo que era ficção, que já estava na mente
do povo de Hollywood, dessas outras empresas de cinema, agora já está, o homem e a mulher já estão praticando, assim, sem nenhum pudor, com clareza, as guerras, a ciência, a inteligência artificial, as batalhas, os afrontamentos, enfrentamentos entre nações, grandes potências, perdendo para uma potência menor, só porque ela é mais inteligente do que a outra. A guerra, as armas modernas. Irmãos, isso tudo pode trazer dormência para a igreja. Um papel fundamental do mensageiro hoje deve ser despertar o povo, irmãos. Nós não temos mais tempo. Eu tenho orado todos os dias, pedindo para o Senhor, levanta, Senhor, mais homens, mais, Senhor, para pregar a palavra dos últimos dias. Chega, irmãos, de nós estar pregando coisinhas, chega de nós falar de nós mesmos, vamos falar daquilo que está para vir. E ninguém pode nos livrar, se não for o Senhor. O laço está armado e logo vai cair sobre a terra e pegar todos de surpresa, e ninguém avisa. Não entra por esse caminho, não faz isso, não pensa aquilo. Não, nós só pregamos e queremos pregar mensagens que dá lucro, que dá status, que dá fama para a gente. Não, irmão, tem que pregar a verdade. Chega de falar de ti mesmo, para de falar de ti mesmo, fala de Jesus. Fala daquele que vai voltar, esquece as coisas passadas e coloca diante de ti aquilo que está para vir. Fala para mim isso, porque eu preciso ouvir, preciso ser disciplinado pelo Senhor cada dia. Irmãos, o povo clama pela palavra, almas gritam pela palavra no mundo inteiro, e nós nos calamos. Que o Senhor nos guarde e nos ajude, para quando alguém olhar para nós, seja como lá no Sinédrio, Pedro e João, lá no início da igreja, foram presos porque fizeram bem para um coxo, lá na porta do templo, curaram, em nome de Jesus ele foi curado. De repente, por causa daquilo, eles foram presos, mas eles estavam lá diante dos doutores, diante de juízes, diante das autoridades, e de repente alguém ouvia Pedro e João, principalmente Pedro, e diz assim: eles estiveram com ele, mas com quem? Eles são todos galileus, eles estiveram com ele, mas com quem você esteve? Com Cristo ressuscitado. Pedro e João creram na palavra, e eles ficaram na palavra, bendito é o nome do Senhor, tiveram paciência para esperar. Irmãos, nós precisamos viver a palavra da paciência de Deus, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da grande tribulação, da ira futura. Nós precisamos permanecer na palavra da paciência de Deus, irmãos. E a paciência de Deus é para agora, ela sempre é presente, não é no passado, é no nosso porvir, é no nosso caminhar. Nós reclamamos de qualquer coisa. Não sei qual foi o profeta, se foi Jeremias ou Isaías, que falou: tu te queixas em andar a pé, no lado de alguém que vai caminhando normalmente, passos normais. Agora imagina quando te colocar um cavaleiro, chega montado um cavalo e diz: me acompanhe agora no cavalo, eu vou correr com o cavalo, você vai ter que correr. E o que você vai fazer? Está reclamando em andar a pé, e quando tiver que correr no passo do cavalo, no trotear do cavalo, e quando tiver que passar, diz assim, tu reclama, o Jordão está lá no fundo, você pode passar para lá e para cá sem problema, caminhando. E quando ele estiver esbordando, quando ele estiver na sua cheia, como é que você vai fazer? Ah, meu irmão, e essa cheia pode vir agora, esse cavaleiro pode aparecer amanhã ou depois no nosso lado e dizer: anda comigo agora. Eu como vou andar? O Senhor ressuscitado está contigo, o Senhor ressuscitado está comigo, e Ele vai nos dar força, irmãos, para enfrentar as últimas dores que a igreja ainda tem que sofrer nessa terra. Então, irmãos queridos, irmãs,
Nós precisamos colocar no nosso coração de uma vez por todas que Jesus ressuscitou e todo o poder lhe foi entregue nas suas mãos. Todo o poder, não só lá no céu, mas aqui na terra, sobre nós. Lá no céu é o reino dele, é o descanso dele, aonde ele vive. Mas aqui na terra é que está o problema. Nesse planeta Terra é que está o problema. E ele vai nos tirar daqui com toda certeza. Você espera esse dia? Você espera esse dia? Você tem certeza disso? Você crê que Jesus ressuscitou? Aleluia! Então glorifique e exalte o Senhor dentro da tua alma, porque Ele ressuscitou e está aqui. O seu Espírito Santo ainda age no nosso meio, ainda alegra o nosso coração na hora da angústia, na hora da tristeza. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Paulo diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Irmãos, a maior esperança nossa é de ver os nossos mortos um dia, que dormiram no Senhor. Dormiram no Senhor. É um corpo que vai ressuscitar, não é um espírito, mas é um corpo que vai ser transformado naquilo que era mortal para o imortal, naquilo que era corruptível para o incorruptível. É um corpo, e nós um corpo, porque o Senhor lá também tem um corpo. Nós vamos o contemplar face a face. Não é um espírito olhando para outro espírito, mas é um corpo contemplando o outro, um olhar se cruzando com o outro, na glória eterna. Você é imagem e semelhança de Deus. Glorifique a Ele, que você abriu o teu coração e tu passou a ser, além de ser imagem e semelhança dEle, passou a ser morada dEle e casa do glorioso Espírito Santo. Então, irmãos, se os nossos mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. Se nós não temos fé que os nossos mortos vão ressuscitar, então Jesus não ressuscitou. E ele segue: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Para que fé? Ele não ressuscitou. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Quem é que vai perdoar o nosso pecado? Ninguém. Nós permanecemos no pecado porque não ressuscitou. Versículo de número 18: e ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem, e ainda mais, e os que dormiram em Cristo vão morrer, vão perecer, vão desaparecer. Isso era tudo um desvaneio da nossa cabeça, isso era tudo uma loucura. Daí Paulo fala aqui no versículo 19: e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. É esse que diz assim: tu é discípulo de quem? De Cristo que morreu. Então tu tem esperança só nessa vida? É, só nessa vida. Para Ele me dar dinheiro, para Ele curar minha enfermidade, para Ele dinheiro é prosperidade, para Ele é me guardar, me fechar o meu corpo, é um protetor que eu tenho, é um mito que eu tenho. Eu tenho isso aqui, é para fechar o meu corpo, é para me guardar, é para isso que eu quero. Paulo disse: se nós tivermos esse sentimento por Jesus, nós somos o quê? Os homens mais miseráveis da terra. Mais miserável da terra. Mas, de fato, Paulo diz aqui, versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. O primeiro, aleluia, dos que dormem, dos que ressuscitaram, a primícia dos que dormem, quer dizer, o primeiro que ressuscitou daqueles que estão dormindo, é o primeiro. Lázaro ressuscitou lá, a filha de Jairo ressuscitou, o filho da viúva de Naim também ressuscitou, mas morreram outra vez. Agora, meu irmão e minha irmã, quando nós saímos da sepultura, quando teu pai, meu pai, minha mãe, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu pai, teu irmão em Cristo, todos aqueles que nós conhecemos e choramos a morte dele, eles vão ressuscitar. Que glória é isso, irmãos! Que evangelho completo e puro! Não tem outra mensagem na terra que se compare ao evangelho, não!
Não tem nação nessa terra, seja mais poderosa, a menos poderosa, a inteligência artificial, nada se compara àquilo que já está escrito desde o princípio, desde antes da fundação do mundo foi projetado. Um lugar para mim e para você habitar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meu coração se alegra, irmãos, e fica feliz, porque o crente verdadeiro não tem medo da morte. Não. Ele vai envelhecendo e a gente sabe que o corpo vai fraquejando. Tu sabe que não tem mais o tempo que o outro com toda a saúde tem, mas há uma alegria no nosso coração, há paz na nossa alma, há um transbordamento de satisfação em dizer: Senhor, eu vou terminar a minha carreira, guardar a fé e vou estar na tua presença um dia. Combati o bom combate, guardei a fé e vou estar na tua presença um dia para receber a coroa da vida. Então, meus amados irmãos, nada se compara. Quando João, já bem velhinho, já tinha passado alguns anos, mas ele não tinha esquecido que Jesus tinha ressuscitado. Ele disse no dia do Senhor, no capítulo 1 de Apocalipse: eu fui desterrado, eu estava preso na ilha de Patmos, por causa da palavra do Senhor, e de repente eu fui arrebatado em espírito, e ele passou a ver as mais profundas revelações de Deus para o homem, as mais profundas, do futuro que nós vamos ter que enfrentar, da atualidade que nós estamos enfrentando, das situações, dos ciclos das igrejas. Interessante que ele começou pelas igrejas, ciclos, e aqui parece que vai na ordem numérica, que começou de Éfeso até a igreja de Laodiceia. Esse crescente, eu sei lá o que é isso, mas é o que está acontecendo hoje, irmãos. Tem alguém que escreveu sobre os ciclos da igreja, foi numa lição bíblica, me parece que foi isso, os ciclos da igreja, e fala lá que até os anos 55 era o ciclo da igreja Filadélfia, e foi acabando-se, foi derretendo. Entramos no ciclo de Laodiceia, o pior ciclo, mas Filadélfia continua no meio. Filadélfia, aquela que tem esperança, o crente obediente, o crente temente, o crente perseverante, ele está na Filadélfia, ele está dentro desse ciclo, nunca deixando o Senhor de dar uma oportunidade para a Laodiceia. Mas Filadélfia está aqui e também tem que ter muito cuidado. Eu sou Filadélfia, então eu posso viver desguarnecido, baixar as armas, porque não vai ter problema comigo. Meu irmão, é com você que Satanás está revoltado, é comigo que ele está revoltado. Nós precisamos de mais fé, de mais coragem, de mais disposição para servir ao Senhor. E João, irmão, seguindo um pouquinho à frente, no versículo de número capítulo 1, versículo de número 17, versículo de número, vamos ver o versículo que é aqui, vou achar, aquele que estive morto, sim, versículo de número 18, 17 e 18, quando eu vi, João falando, caí aos seus pés como morto, porém ele, olha, ressuscitado, irmãos. João como morto, porque ficou assustado, disse: Deus, o que eu estou vendo aqui? É o meu mestre. O meu mestre, quando eu vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo o quê? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Enquanto não encerrar tudo isso, eu estou aqui. Eu comecei com a igreja, estou com a igreja e serei com a igreja em toda a eternidade. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E diz no versículo de número 20, quanto de número 18: e aquele que vive, estive morto, eis que estou vivo
pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Fui aquilo, eu estive vivo e fui morto, me mataram aqui, mas eu ressuscitei, estou vivo para sempre, e tenho a chave do inferno e da morte. Satanás não pode mais fazer o que ele queria, irmãos, não pode mais pegar alguém e dizer: você vai para o inferno, eu vou te lançar no inferno. Mas se alguém dizer: Senhor Jesus, Satanás disse que vai me lançar no inferno, mas ele não tem a chave está contigo, fecha o inferno para mim, fecha, Senhor, fecha a porta do inferno, e o Senhor tem a chave e vai fechar. Ele tem a chave da morte. Essa morte que ele fala aqui é morte eterna. Ninguém vai morrer eternamente sem Cristo, se ele quiser viver para Cristo, a não ser que ele não queira o Senhor, aí ele morre e vai para o inferno. Mas pelo contrário, irmãos, nós temos um que tem todo o poder no céu e na terra. Bendito é o nome do Senhor. Já encerro a mensagem, irmãos. No capítulo 22 do Apocalipse ainda, capítulo 22, versículo de número 12 e 11. Eis que venho sem demora. Escute, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou, voltou a repetir lá no final do livro, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam, é hoje, irmãos, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista na árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você quer ir? Você quer ir? Você é discípulo do Jesus que ressuscitou? Fique em pé, glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que deixar dessa frieza espiritual, crentes que não têm mais vontade de ouvir a palavra do Senhor. Não. Sabe por que eu vim no culto hoje? É porque tem Santa Ceia, é por isso que eu vim no culto hoje. Não, irmão, muda esse teu pensamento. Venha para almoçar com o Senhor todos os dias, venha para jantar com o Senhor todos os dias, lá na tua casa. Faça desse livro o teu melhor momento, a palavra de Deus. Entenda isso, irmãos, e eu preciso entender também. Louvamos a Deus agora, irmãos, com a nossa gratidão, com a nossa oração, com o nosso pedido. A partir desse momento, cada um deve olhar para dentro de si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Coma e beba desse cálice. Coma desse pão e beba desse cálice. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, perante Ti, para Te agradecer, Pai, pela Tua palavra indiscutível. Sim, Pai querido, inefável, poderosa e santa. Sim, Pai querido, mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até juntas e medulas, separa a alma do espírito. Sim, Pai, é apta para discernir as intenções e pensamentos do homem. Oh, querido Deus, aleluia. Bendito é o Teu nome, meu Senhor, bendito é o Teu nome. Louvamos a Ti, Pai, pela clareza da Tua palavra. Sim, Pai querido, aleluia, todos podem entender, é numa linguagem simples. Oh Deus, bendito Pai, guarda os meus irmãos, ajuda que cada um, Senhor, tenha um coração de carne, que ora ouvir e guardar a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos.